Você, mãe, que está passando por um momento de separação, você que está se divorciando, esse vídeo vai esclarecer todas as suas dúvidas a respeito dos direitos que você e o seu filho ou seus filhos têm no momento da separação. Quais mecanismos você pode utilizar, quais são as leis que defendem os seus interesses no momento da separação para que você não fique desamparada financeiramente, para que os seus filhos continuem mantendo o padrão de vida que eles têm hoje e quais são todas as possibilidades que você pode explorar para poder preservar o seu patrimônio, a sua tranquilidade e estabelecer regras desde o início para evitar futuras dores de cabeça. Hoje a gente vai explicar como funciona o divórcio, como funciona a separação quando se tem filhos menores na situação litigiosa. Ou seja, quando o casal não está de acordo com a separação ou algum dos pontos da separação. Quando a gente fala sobre o litigioso, quer dizer que houve discordância sobre um desses três pontos. Quando você vai separar e tem filhos menores, você vai precisar discutir sobre a pensão dos filhos, sobre a partilha dos bens do casal e sobre a guarda e a convivência com os filhos. Como que isso funciona? Primeiro, a pensão para os filhos. A pensão para os filhos vai tratar a respeito dos valores para que os filhos possam manter o seu padrão de vida no momento da separação. Por quê? Porque é muito comum que os pais, muitas vezes no momento da separação, eles tentem repassar, às vezes, uma mágoa ou tentem utilizar os filhos como uma forma de negociar e pressionar a mãe para fazer ela aceitar um acordo ruim, para poder dizer que eles não vão participar, para poder tentar manter um ciclo de violência psicológica, um ciclo de violência patrimonial, e aí eles usam o valor que deveria ser enviado para os filhos manterem o seu padrão de vida como argumento de chantagem para fazer você aceitar um acordo ruim. Mas é possível que você garanta isso daqui desde o início do processo. Então aqui a gente está falando do valor para que o seu filho mantenha exatamente o mesmo padrão de vida que ele tinha enquanto vocês estavam juntos, porque é isso que manda a lei. Já a parte da partilha do patrimônio vai envolver a divisão do que vocês conquistaram durante o período do relacionamento. E ela vai depender do regime de bens que vocês escolheram no casamento ou na união estável. Ou então, caso não tenham escolhido nenhum, vai vigorar o regime da comunhão parcial. Como que isso funciona? Aqui basicamente na partilha, vou colocar aqui parte para poder facilitar e aqui a pensão. Aqui na partilha você vai ter o regime da separação total, o regime da comunhão parcial e o regime da comunhão universal. Na separação total, não existe comunicação entre os bens dos cônjuges, ou seja, aqui nós vamos ter a situação de que só aquilo que estiver registrado em nome de cada um vai ser devido a ele. E claro, se eventualmente o seu ex-companheiro adquirir um imóvel, adquirir um veículo, mas você participou financeiramente e consegue comprovar essa participação financeira na aquisição desse imóvel, desse bem ou então uma conta de investimento, você tem direito à proporcionalidade da sua contribuição. Então, se você contribuiu com 40%, você vai ter 40% desse imóvel, 40% desse veículo, 40% desses investimentos, mas é preciso fazer uma comprovação, é preciso que haja ali um investimento financeiro. Já na comunhão parcial, tudo que foi adquirido pelo casal durante o relacionamento deve ser dividido meio a meio, exceto o que veio de herança ou doação unilateral. O que é uma doação unilateral? Sabe aquela bolsa que ele te deu? Sabe aquela joia, aquele sapato? Então, isso é só seu, não entra na partilha, porque é uma doação exclusivamente para você. Da mesma forma, quando você ganha um presente, às vezes você ganhou um apartamento do seu pai, às vezes você ganhou um veículo de alguém da sua família, isso é só
você ou isso não é partilhado, demonstrado que aquele presente foi exclusivamente para um dos cônjuges e não para o proveito familiar, esse bem vai ser exclusivamente de quem o recebeu. E na comunhão universal se divide tudo meio a meio. Tudo que foi construído até aquele momento é dividido meio a meio, independente da origem, independente da forma de aquisição daquele bem. Então, quando você tem aqui um casamento ou uma união estável, você pode determinar qualquer um desses regimes. Mas o regime legal, quando você não faz um acordo pré-nupcial, vai lá no cartório de notas e faz um acordo pré-nupcial determinando que você quer uma separação total ou uma comunhão universal ou então outras regras, você vai estar no regime da comunhão parcial. Da mesma forma, quando você tem uma união estável não formalizada. Tá? Uma união estável não formalizada, ou então você tem um casamento sem decidir por regime diverso. Casamento sem decidir por regime diverso. Nessas três situações aqui, nós vamos ter também um outro fator em comum. Imagina que por anos você se dedicou à sua família. Imagina que vocês fizeram um combinado em que ele seria o provedor da casa e ele te desincentivou a continuar estudando, a continuar trabalhando. Você saiu do mercado de trabalho para que vocês pudessem construir o projeto da família. E no momento em que vocês se separam, ele não vai te largar na mão. Da mesma forma, em que caso ele esteja em posse de todo o patrimônio, se você tem ali uma comunhão parcial ou uma comunhão universal, se está registrado, se ele está exercendo poder sobre ele, se está recebendo aluguéis de apartamentos que vocês têm, se ele está em posse da empresa, das contas da empresa que você ajudou a construir, você vai ter direito. Isso aqui em qualquer situação, tá? Presta muita atenção, porque na separação total você se lembra que aqui teria que haver a contribuição financeira. Na expensa que ele virou e falou assim, olha, não precisa trabalhar, eu respondo por tudo, pode ficar tranquila, eu vou cuidar da nossa família. Nessa situação aqui, você também tem direito de pedir uma pensão para você, tá? Então aqui vai ter a situação do combinado familiar de vocês e ainda vai ter a questão dele estar em posse de todo o patrimônio, mas na separação total você também tem a situação de que, caso ele tenha feito com que você saísse do mercado de trabalho e caso tenha uma dependência financeira sua em relação a ele, por causa de um combinado relacionamento, você também pode exigir uma pensão para você, além da pensão do seu filho, que a gente já falou aqui, tá? Você pode acumular essas duas pensões, muita atenção. E além da partilha, a gente vai ter o regime de guarda e convivência. Precisamos separar o que é guarda e o que é convivência. A guarda, ela vai tratar sobre o poder na vida dos filhos. Então é decidir onde vai estudar, é decidir quem vai ser o médico, é decidir quais serão os valores introduzidos. Aqui nós vamos ter os valores religiosos também. É decidir se vai na casa do amigo, companhias, se aquela companhia é boa ou não. Quando você está falando de guarda compartilhada, quer dizer que essas decisões serão compartilhadas entre os genitores. Quando você fala de guarda unilateral, você está dizendo que um dos genitores toma essa decisão sozinho. Então, se você tem a guarda dos seus filhos, você toma essa decisão sozinha. E olha só, se você foi vítima de violência doméstica, isso eu estou falando violência psicológica, eu estou dizendo violência patrimonial, eu estou dizendo também sobre uma violência física que pode ter acontecido também, pela lei, a guarda é unilateral ao seu favor. Esses três pontos precisam ser decididos, porque senão você não tem um divórcio consensual, é quando vocês estão de acordo com tudo, tá? Vocês vão ter um divórcio litigioso. Qualquer discordância
sobre algum desses pontos, você vai ter um divórcio litigioso. Mas no caso, quando você tem filhos menores, isso não faz tanta diferença, porque de qualquer forma você vai ter que passar pelo Poder Judiciário. Obrigatoriamente você vai ter que protocolar, mesmo se for consensual, um acordo que vai ser analisado pelo Ministério Público. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes, eles estão sob a tutela do Estado, então o Ministério Público vai precisar verificar se aquele acordo está de acordo com a lei, se está protegendo os interesses da criança e do adolescente. O juiz também vai fazer essa análise. Sendo feita essa análise, estando tudo ok, você até consegue fazer ali um divórcio consensual, mas vai ter que ir na justiça. E já o divórcio litigioso vai ter a possibilidade dessas discussões. É claro que você pode fazer, por exemplo, vamos dizer que vocês estão de acordo aqui com a partilha, ou então não haviam bens a partilhar. Então você pode vir aqui e fazer um acordo, ou então excluir esse item, né? Então vamos dizer que não teria partilha porque não tem bens a partilhar. Então você exclui a discussão da partilha, mas se mantém aqui a discussão a respeito da pensão e da guarda. Para você dar entrada em um divórcio, você não precisa da autorização do seu cônjuge, não existe isso de prazo. Antigamente tinha aquela questão de 2 anos de separação de corpos, para só depois você ter direito a entrar com o divórcio de fato. Isso ainda não existe, isso não existe mais, tá? Hoje a situação que nós temos na lei é: você não quer ficar casada, você entra na justiça e você pode pedir inclusive o divórcio liminar. O que é o divórcio liminar? O juiz dá uma decisão antecipada separando vocês e depois vocês só vão discutir esses 3 pontos: pensão, partilha e guarda e convivência dos filhos de vocês. Esses pontos devem ser muito bem alinhados e coloque isso de forma bem descritiva, faça uma boa investigação para verificar se você não está sendo prejudicado no momento da partilha, para verificar se o pai está pagando um valor justo e condizente com a condição financeira dele, e também para que você tenha regras de convivência e de guarda, para que você não tenha dor de cabeça depois. Um ponto que as mães ficam com muita dúvida é a respeito da pensão alimentícia para os filhos, tá? Quando a gente fala da pensão alimentícia para os filhos, você vai fazer o seguinte cálculo: você vai colocar aqui os seus rendimentos. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para poder facilitar, de uma mãe que ganha aqui a mãe. E aqui nós temos o pai. Essa mãe, ela ganha o valor de 4 mil por mês. Esse pai, ele ganha o valor de 16 mil por mês. E eles têm um filho. A despesa do filho, ela é de por volta de 6 mil por mês. Contando tudo, tá? Escola, moradia, transporte, lazer, uniforme, vestuário, tudo que envolver a vida do filho está nesse cálculo aqui que eu estou colocando. Aí, quando isso for decidido, como que a gente vai fazer o cálculo desse valor de pensão que deve ser pago? Você concorda que a renda total aqui desse casal é de 20 mil, certo? Se você somar os 4 com os 16, você tem 20 mil. Só que quando você vai olhar proporcionalmente, desses 20 mil, a renda da mãe corresponde a 20%. E aqui a renda do pai corresponde a 80%. Então, a princípio, a divisão dessas despesas aqui seriam na mesma proporção. Então, nessa lógica aqui, quanto que ficaria? Se for 80% aqui, o pai deveria arcar com R$ 4.800, porque isso corresponde a 80% de 6 mil. E a mãe deveria arcar com R$ 1.200, porque isso aqui vai corresponder a 20% de 6 mil, certo? Só que aí a gente tem que levar em consideração também qual é a participação do genitor na criação do filho. Porque aqui eu estou considerando que eles estão dividindo as responsabilidades igualmente. Mas se o genitor não participa da criação do filho, por isso que eu falei da importância de se estabelecer regras e dele cumprir com a guarda e com a convivência, esse valor aqui que ele paga pode ser aumentado.
Por quê? Porque você está deixando de trabalhar, você está tendo que fazer as tarefas de casa, você está tendo que fazer as tarefas como mãe, assumir as responsabilidades que seriam do pai, você está tendo que assumir responsabilidades com o seu trabalho, você está extremamente sobrecarregada. E para isso você tem o direito de pedir um valor maior para contratar uma babá, colocar seu filho em atividades extracurriculares, para que você possa ter tempo para viver também, já que o pai está tranquilão lá. Então você consegue subir esse valor aqui para, por exemplo, 6 ou mais, por exemplo, uma babá aqui, você vai ter um custo maior. Se você mostrar que o pai não participa de nada, você pode colocar valores até 7.500 e, a depender das necessidades do seu filho, valores até maiores. Por quê? Porque a gente tem que demonstrar ali a necessidade do filho e também a possibilidade de pagar do pai. Mas aqui nós temos essa possibilidade demonstrada. Nós vamos poder trabalhar aqui valores maiores conforme a participação ou não do pai. Se você tem mais filhos, valores maiores são muito mais fáceis de serem aceitos. Agora, se você tem só um filho, aí a gente vai fazer o cálculo proporcional ao filho que você tem. Tá? Então, quando você for fazer esse cálculo, você precisa levar em consideração tanto a renda do pai, quanto também a participação ativa dele na criação do filho. Quando você for fazer o cálculo da sua pensão, né, se for o caso de eventualmente você receber esse valor porque tinha uma situação de dependência financeira, ou então porque o pai está em posse de todos os bens, se for pela situação de dependência financeira, você vai fazer um cálculo do que você tem de despesa para poder se manter, para que você não caia em uma situação de dificuldade. Então você vai ter que levantar isso no processo e colocar lá discriminadamente todas as suas despesas. Assim você vai conseguir receber esse valor suficiente para você poder se manter. Já se for pela situação de ter imposto do patrimônio, você vai ver quanto esse patrimônio rentabiliza e em cima disso o quanto você poderia economizar. Por exemplo, às vezes vocês não têm uma casa alugada, mas vocês têm um imóvel que você poderia estar residindo e não pagando aluguel. Então ele vai ter que te pagar esse valor proporcional à sua participação. Você tem 50%, então ele vai ter que te pagar 50% desse valor que seria o aluguel desse imóvel. Aqui é a mesma coisa. Se vocês estão recebendo valores na empresa, se vocês estão recebendo valores ali de aluguéis, ele vai ter que te pagar conforme a sua participação. Tá? Para que você possa se manter e não ter o seu padrão de vida prejudicado por causa da separação. Peça isso o quanto antes, porque isso vai garantir que você não aceite um acordo ruim. Isso vai garantir que você não se sinta pressionada psicologicamente e financeiramente, porque não é um momento fácil. Então, ter uma boa assessoria jurídica faz toda a diferença no seu futuro, na sua virada de página, no seu próximo passo. É por isso que eu sempre digo, nada mais caro do que um advogado desqualificado. Você acaba pagando com o seu futuro, acaba pagando com a vida. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, me conta o que você achou aqui nos comentários, compartilha esse conteúdo, toca o sininho e se inscreve no canal para que a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui e ajudando milhões de mães por todo o Brasil. Aqui embaixo tem o nosso contato, tem todas as nossas redes, vale muito a pena conhecer porque tem muito conteúdo de valor. E eu deixei um vídeo aqui sobre um assunto relacionado para você assistir. Vem com a Marcondes Madureira.